E como há muito me ensinaram que cantar é orar 2 vezes. E já os antigos diziam que quem canta seu mal espanta. Portanto, acho que começar a palestra de hoje com uma música que possamos todos cantar e falar um pouco sobre ela, acho que nos vai despertar e manter um bocadinho mais acordados, trazer-nos mais vivacidade, trazer-nos um bocadinho mais de alegria. Vamos então ouvir o tema de hoje. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Já vi que não houve muitos corajosos a tentar cantar a música, mas não faz mal. Eu, talvez por inspiração, decidi pegar na letra e procurar tudo o que no Pentateuco espírita pudesse fazer referência. Vincent, que é um cantor espírita já conhecido de todos nós, já conhecido da nossa casa, com várias presenças, com várias apresentações. Todas as letras que ele nos presenteia, todas as músicas que ele nos tem feito chegar, têm sempre um cunho de ensinamento, um cunho de espiritualidade e, muito provavelmente,
quase de certeza, uma inspiração espiritual. Então, como ele é conhecedor da doutrina espírita, eu procurei analisar a letra desta música à luz do nosso Pentateuco espírita. Um bocadinho estrofe por estrofe para tentar idealizar aquilo que ele buscou, que a mensagem ele nos tentou passar pela letra que fez, pelo poema. É uma filosofia em verso, em que a composição traduz as leis morais e a postura existencial do espiritismo kardecista em linguagem poética, simples e acessível para todos nós. E uma frase, umas palavras que ficam facilmente no ouvido. Tem 5 ressonâncias, ou seja, cada estrofe ecoa diretamente com uma das 5 obras. É possível identificar partes das nossas obras da doutrina, referências das obras da doutrina naquilo que ele colocou no seu poema. E, no fundo, até é uma mensagem de elevação diária, porque ele faz-nos um convite durante a sua canção. Faz-nos o convite que é doar-nos para ajudar. E é talvez com esse propósito que ele nos apresenta esta canção, para nos fazer um convite a todos para que sigamos um princípio básico da doutrina espírita, que é a caridade. No Livro dos Espíritos, falando da caridade universal, ele logo de início começa: ajuda sempre quem possa, não olha quem. Então esta é uma máxima da doutrina espírita, que é, como eu referi, fora da caridade não há salvação. Já dizia o nosso Allan Kardec. E esse é, provavelmente, o maior pilar da nossa existência. Quando nós nos predispomos a realizar ajuda a quem, sem olhar a quem ajudamos, nós somos ajudados também 2 vezes. Sempre que doamos, Deus nos dá em troca algo muito maior do que aquilo que a gente pôde proporcionar. É um dever universal. Independentemente de quem recebe, é um dever universal. Nós não devemos viver a nossa rotina diária só a procurar ajudar-nos a nós próprios. Isso também é importante. É o autoconhecimento. E sem ele, nós não desenvolvemos o nosso processo de evolução, o nosso aprendizado. Mas é também muito importante nós nos disponibilizarmos a ajudar quem nos rodeia, porque isso sustenta-nos. Bem e mal na terceira parte. O Kardec define o bem como o cumprimento da lei de Deus e o mal como o afastamento dela. É só uma distinção moral para nós percebermos melhor os conceitos. Se bem que eu costumo dizer que o mal é somente a ausência de bem. E, portanto, está em nós fazer essa diferença. Praticar o bem para poder isentar o mal que nos rodeia ou até conduzi-lo a se dissipar e a se transformar quando este mal é personificado. Também no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala de perdão e humildade. E estão explícitos nos versos: pague com amor toda a ira. Se ofendido, perdoa. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Isto é um dos ensinamentos, provavelmente, que já nos fizeram chegar os nossos pais quando éramos pequenos. E ouvimos muitas vezes a célebre frase que se dê com uma mão que a outra não saiba o que se dá. E efetivamente, nós não precisamos de nos evidenciar do bem que fazemos, porque quanto mais anónimo for, mais natural é. Tudo fora disso é
vaidosismo. Vaidosismo que nos conduz a uma falsa caridade. Retribuir com amor a ira reflete os ensinamentos sobre a misericórdia, capítulo 10 e capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. A citação sobre a mão esquerda remete diretamente para o capítulo 13, em que a caridade de maior valor é feita de forma anónima e sem orgulho. A libertação pelo perdão. Não há coisa que mais nos liberte que é perdoar-nos, em primeiro lugar, nós, os nossos erros, saber também aceitar quando erramos, saber também aceitar que por vezes temos que nos perdoar para poder evoluir e temos que saber perdoar quem nos ofende. Mas perdoar de alma, perdoar de coração, não perdoar só por palavras com a intenção de pronto, não me incomodes, não me chateies, eu perdoo, mas vai à tua vida. Isto é o nosso pensamento mais comum. Mas no fundo, quando dizemos isto, mais cedo ou mais tarde, esta ou aquela situação remói e volta à tona. Porquê? Porque o nosso perdão não foi sincero. Misericórdia ativa, que é responder ao mal com amor e não é fraqueza. É uma expressão elevada da nossa força moral. Quando se está no terreno, quando se está numa missão de caridade, numa retribuição alimentar, num acompanhamento psicológico, seja qual for a situação, nós às vezes temos medo das repercussões pelos outros que estão de fora, a forma como vamos ser julgados. Porque estamos a fazer assim, porque estamos a fazer isto, porque estamos a fazer uma caridade só porque sim, e às vezes retraímos-nos com medo de juízos de valores, com medo da opinião de terceiros. Eu acho que já não é tempo nem idade de termos medo destas coisas, porque elas são essenciais. Mas muitas vezes retraímos-nos porque pensamos assim, não vou para ali, para o meio daquelas pessoas, depois vão ficar a olhar para mim e dizer, tu vais para aquele meio de pessoas confusas, conflituosas, desorientadas, não te faz impressão? Já viste que a tua imagem fica beliscada? Eu já ouvi isto. E é triste saber que quem está do lado de lá pensa desta forma. Mas se o pensam, então estão errados, porque não há maior privilégio do que estar do lado de cá a poder ajudar. Principalmente se tivermos quem está do lado de lá e nos retribui com um sorriso. Vocês nem imaginam o que isso faz ganhar ao dia. E é a melhor moeda de troca que uma pessoa pode receber. E a caridade, lá está, é anónima. Não é preciso andar a distribuir publicidades em redes sociais ou panfletos pela rua, nem em situações promocionais, que às vezes até é confundido no meio público, em mostrar um simples gesto e tomá-lo como um todo. Isso utiliza-se muito, essa manobra de diversão, e que é incorreta, porque lá está, não deixa de ser uma falsa caridade e apenas um gesto de interesses. E, portanto, ele deve ser praticado sem ostentação, tem o seu valor espiritual, a quem busca, sem dúvida, o reconhecimento. E ajudar é uma libertação, é libertar a alma. Porque quando estamos a ajudar, não estamos a pensar nos nossos problemas. Estamos isentos por um momento da nossa dificuldade. Por muito pequeno que seja esse tempo, naquele bocadinho, o nosso maior problema está lá atrás. E é o melhor momento de paz que nós temos. É guardar ressentimentos que perpetua laços de aflição, o perdão sincero, que nos liberta. Ainda no livro dos médiuns, referente à sintonia e padrão vibracional, ele diz: passo
assim e vive sempre a cantar. Sorria quando puder. Como eu disse há pouco, alegria como prática. Sorrir aos que não têm como sorrir. Sorrir àqueles que nos pedem ajuda em lágrimas. Sorrir para cultivar alegria e emitir e transferir para aquele que está à nossa frente um padrão vibratório que o auxilie, que o sustente e que lhe seja benéfico para ele, porque garantidamente para nós também vai ser. Lei de sintonia espiritual. Atitudes positivas geram outras atitudes positivas. Atraem-nos os bons espíritos, libertam-nos dos fluidos mais densos, mais pesados. É até uma temática muito fundamentada no livro dos espíritos e no livro dos médiuns, sobre a lei de ação e atração. E o sorriso é um escudo moral. O sorriso e a caridade são escudos morais fantásticos, porque protege-nos não só das influências menos positivas que nos rodeiam, porque nós estamos focados em criar, em construir algo positivo, e isso no nosso inconsciente não pensamos que aquilo à nossa volta está-se a transformar num escudo que nos protege de quem menos bem nos deseja, mas ao mesmo tempo como uma escada que nos ajuda a subir mais um degrau. Portanto, mais uma vez, caridade, ajudar, ouvir, escutar, é um crescimento, é uma proteção. Também no livro O Céu e o Inferno, fala como paz interior como fruto do bem. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. E a paz não é ter ausência de dificuldades. Quem pensa que estar em paz é não ter problemas, não. É estar tranquilo de consciência, é estar tranquilo com si mesmo, com os seus atos, com aquilo que resulta deles e com aquilo que alguém beneficiou com eles, a começar por nós e estendendo aos que estão à nossa volta. É um fruto natural de uma vida orientada por amor. Há poucos dias eu vi uma frase que resume muito bem isto, que é: ter paz não é não ter conflitos, é saber o que é estar e viver no amor. Então é uma coisa tão simples, que depois há outra frase que diz: viver no amor e viver feliz não custa. Custa é saber como viver feliz e como viver com amor. E nós complicamos tanto. Tudo para nós é uma complicação. E por isso nós tornamos a nossa felicidade difícil. Comportamento e estado de alma. Na primeira parte, Kardec diz-nos que a relação direta entre uma conduta moral e a condição espiritual do ser. No exemplo egoísmo versus amor. Em que o egoísmo gera energias perturbadoras, gera sentimentos que nos destabilizam. A vivência no amor traz-nos paz, traz-nos a tal tranquilidade, traz-nos a serenidade que muitos de nós buscamos e que às vezes procuramos-las em coisas que não são verdadeiramente adequadas, que não são verdadeiramente fruto de paz. Ou se são apenas estímulos rápidos de dopamina para o nosso cérebro, que é uma hormona que nos leva ao bem-estar e que, quando é hiperestimulada, o nosso cérebro depois já não distingue o que é estar bem, o que é estar muito bem e o que é estar verdadeiramente bem. Porque existem muitos recursos que nos facilmente estimulam e que muitas vezes encontramos quando nos distraímos aos telemóveis, bastante tempo, e isso é um estimulador de dopamina, e então aquele estímulo dá-nos uma falsa sensação de bem-estar. Porque é curta e porque é rápida e acessível. Enquanto que estar num background
como, por exemplo, na nossa associação, a preparar, a limpar sacos, a distribuir, a entregar comida, a se cozinhar, a saber onde se vai buscar as coisas que necessitamos para fornecer naquele dia, quer às famílias, quer aos elementos identificados a quem entregamos refeição. Todo esse trabalho, em primeiro lugar, ocupa-nos a mente para não estar a pensar tudo menos o que não é correto. Segundo lugar, sabemos que aquilo tem um propósito. E quando chegarmos à rua, nós vamos ver o retorno desse propósito. E isso é acolhedor, é aconchegante e é muito satisfatório. E sim, traz a tal tranquilidade mental. E por último, a Gênesis, no livro da Gênesis, gratidão perante a criação. E agradeça a Deus pela vida. Este verso encerra o ciclo com a perspectiva da providência divina. É um corolário de todo o Pentateuco espírita, que é: devemos sempre agradecer a Deus pela oportunidade que temos. Não só pela nossa vivência, pela oportunidade que temos em realizar a caridade, em realizar o bem, e pela oportunidade que temos de não nos colocar em situações de maior perigo ou em situações de maior dificuldade. Então, sim, é agradecer a Deus pela vida. E a reencarnação é a maior dádiva que nós temos. Muitos são os que esperam uma nova oportunidade, por isso, pela que temos, possamos agradecer. Agradecer por ter a oportunidade de refazer dificuldades e erros pretéritos, de recondicionar a nossa situação evolutiva e de repensar os nossos passos, de nos espiritualizarmos primeiro e materializarmos depois. Acho que nós temos ainda a postura de primeiro materializarmos e depois, quando a vida está boa, vamos nos espiritualizar. Mas acho que devemos começar, principalmente para com os nossos filhos, primeiro instruí-los no nível espiritual, para depois, com a educação que eles levam ao longo do nosso percurso, poderem se materializar. Mas já levam a sementinha. E isso acho que é muito importante, porque nos direciona as nossas crianças para a importância da evangelização infantil. E a nossa vida não é nada mais do que a melhor oportunidade para evoluir desta forma. Cada existência, por mais pequena que possa ser, é sempre um passo evolutivo. Nós nunca regredimos. Até podemos estagnar, mas no fundo há sempre evolução. Porque de tantas dificuldades que nós temos para superar, há sempre alguma que superamos, há sempre alguma que evoluímos. Portanto, há sempre evolução cada vez que estamos cá. Se evoluirmos mais ou evoluímos menos, depende da nossa abertura para nos saber instruir, para nos poder doar, para nos poder contribuir, não só para o nosso crescimento, mas para quem nos rodeia. Crescer é ir de mão dadas com todos. Os que mais sabem, conduzir os que menos sabem. E os que menos sabem, aprender com eles aquilo que temos que melhor fazer. E a gratidão. Gratidão como reconhecimento. Agradecer toda a bondade que Deus nos dá no dia a dia. Agradecer por eu estar aqui hoje, em que para vos partilhar tive que aprender e é um desafio delicioso. Agradecer por vocês estarem aqui a ouvir-me, agradecer por tudo o que recebemos todos os dias. Eu tenho por princípio de partilhar de que, acima de tudo, em qualquer oração, a primeira palavra que eu dirijo é gratidão. Porque até pela oração que eu vou dizer, eu agradeço por mais uma vez a poder pronunciar de coração e de alma. E agora, para que mais ninguém adormeça, vamos ouvir novamente a música, mas vamos todos cantar um bocadinho. Obrigado pela vossa atenção.
Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. O sorriso cabe em qualquer lugar. Ali de amor onde esteja, sorria quando puder. Que a mão esquerda não veja o que a direita fizer. Quem tem amor sempre doa e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Pelos caminhos do mundo existem o mal e o bem. Ajude sempre que possa, não olhe com a quem. Entre verdades e mentiras, você precisa vencer. Pague com amor toda a ira endereçada a você. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Espero que vão para casa com mais um sorriso, pelo menos maior que aquele com que aqui entraram, está bem?